Irmãos, nós falamos na semana passada, começamos a falar sobre a santidade dentro do casamento, a santidade da vida sexual. E nós falamos muitas coisas. E hoje eu quero falar sobre aquilo que é relações sexuais ilícitas, ou seja, sexo reprovado por Deus. Então, existe esse sexo que é reprovado por Deus. E nós vamos estudar um pouquinho. Bom, o sexo é uma coisa muito boa, desde que usado com respeito. A finalidade do sexo dentro do casamento, lógico, é a procriação e a recreação também. Isso é estudado em ética. Você pode ter filhos, mas o sexo também é para proveito, né, do casal, né, harmonia e tal. E isso é normal. E o sexo normal é entre homem e mulher, dentro do casamento. Mas nós encontramos algumas coisas dentro da Bíblia, desde a época, nós lemos na semana passada, mas eu gostaria de ler novamente com os irmãos, lá em Levíticos capítulo 18, para nós darmos início a isso, a partir do verso 1. Levíticos capítulo 18, a partir do verso 1. Nós vamos ler do 1 até o 23, porque tem muita coisa aqui, nós lemos, mas vamos ler novamente, é muito importante. A partir do verso 1, nós vamos ler. Todos os irmãos encontraram? É Gênesis, Êxodo, Levítico, é o terceiro livro da Bíblia, tá bom? Capítulo 18, a partir do verso 1. E nós vamos ler no decorrer mais alguns versos, que isso é muito importante, esse assunto, a nossa orientação da Bíblia, saber o que é certo e o que é errado para Deus, para a igreja, para o povo de Deus. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: Fala aos filhos de Israel e dize-lhes: Eu sou o Senhor vosso Deus. Não farei segundo as obras da terra do Egito, em que habitastes, nem farei segundo as obras da terra de Canaã, para a qual vos levo, nem andareis nos seus estatutos. Fareis conforme os meus juízos e os meus estatutos guardareis, para andardes neles. Eu sou o Senhor vosso Deus. Portanto, os meus estatutos e os meus juízos guardareis, os quais, observando-os o homem, viverá por eles. Eu sou o Senhor. Nenhum homem se chegará a qualquer parenta da sua carne para descobrir a sua nudez. Eu sou o Senhor. Não descobrirás a nudez de teu pai e de tua mãe. Ela é tua mãe. Não descobrirás a sua nudez. Não descobrirás a nudez da mulher de teu pai. É a nudez de teu pai. A nudez da tua irmã, filha de teu pai, ou filha de tua mãe, nascida em casa ou fora de casa, é a sua nudez. Não descobrirás. A nudez da filha do teu filho ou da filha da tua filha, a sua nudez não descobrirás, porque é tua nudez. A nudez da filha da mulher de teu pai, gerada de teu pai, ela é tua irmã, a sua nudez não descobrirás. A nudez da irmã de teu pai não descobrirás, ela é parenta de teu pai. A nudez da irmã de tua mãe não descobrirás, porque ela é parenta de tua mãe. A nudez do irmão de teu pai não descobrirás, nem te chegarás à sua mulher, ela é tua tia. A nudez de tua nora não descobrirás, ela é mulher de teu filho, não descobrirás a tua nudez. A nudez da mulher de teu irmão não descobrirás, a nudez de teu irmão. A nudez de uma mulher e de sua filha não descobrirás, não tomarás a filha de seu filho, nem a filha de sua filha, para descobrir a sua nudez. Parentas são, maldade é. E não tomarás uma mulher juntamente com sua irmã para fazê-la sua rival, descobrindo a sua nudez diante dela em sua vida. E não chegarás à mulher durante a separação da sua imundícia para descobrir a sua nudez. Não te deitarás com a mulher de teu próximo para a cópula, para te contaminares com ela. E da tua descendência não darás nenhum para fazer passar pelo fogo perante Moloque. Não profanarás o nome do teu Deus, eu sou o Senhor. Com homem não te deitarás, como se fosse mulher. Abominação é. Nem te deitarás com um animal,
para te contaminares com ele, nem a mulher se porá perante um animal para juntar-se com ele. Confusão é. Então, nós lemos até o verso 23. Irmãos, aqui nessa época, Deus tirava o povo de Israel do Egito, estava levando para Canaã, e Deus dá leis para o povo de Deus. Ou seja, aquilo que vocês viram no Egito, vocês não vão fazer, e para onde vocês vão, o que vocês vão ver lá, vocês também não vão fazer. Quer dizer, eles faziam tudo isso. As pessoas do Egito faziam isso, as pessoas de Canaã faziam isso, e Deus estava dizendo: o povo separado, o povo de Deus, não faz isso. Ah, mas pastor, isso é lá naquela época, para Moisés, tá? Não, irmãos, é para nós também. Isso é muito importante saber que é para nós também. Então, o sexo normal, irmãos, ele é entre um homem e uma mulher. Não as coisas que nós temos visto hoje aí. Muitas coisas erradas. E eu quero aqui falar um pouquinho sobre algumas situações aqui. Nós vamos ver aqui em Provérbios capítulo 6, verso 16 até o 19, quando está escrito na palavra do Senhor, no capítulo de número 6 do livro de Provérbios. Capítulo 6, do verso 16. Até o 19. Estas 6 coisas o Senhor odeia, e a 7ª a sua alma abomina: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, o coração que maquina pensamentos perversos, pés que se apressam a correr para o mal, a testemunha falsa que profere mentiras e o que semeia contendas entre irmãos. Mas o que me chamou a atenção nesse texto aqui foi isso: o coração que maquina pensamentos perversos. A imaginação do homem, ela é muito grande, porque o homem, ele não se conforma com aquilo que Deus criou exatamente, ele quer inventar as coisas. E nesse pensamento, nessa questão de inventar coisas, a questão sexual é uma coisa espantosa. Espantosa. As pessoas vão muito além do normal, fazem coisas inacreditáveis, né? Então, é uma das coisas que a gente deve tomar cuidado com esse verso que nós acabamos de ver: o coração que maquina pensamentos perversos, ou seja, até cheio de ideias estranhas. Tem que tomar bastante cuidado com isso. Em Romanos, capítulo de número 1, tem também alguma coisa para nós vermos. Antes de nós entrarmos no assunto, né, exatamente, eu estou abrindo aqui um pouco o nosso entendimento para nós compreendermos aí melhor aquilo que nós vamos falar. Tem 2 versos aqui em Romanos capítulo 1, tem o verso 30 e o verso 25. Nós vamos ler o 30 primeiro. Porque é o 30 primeiro. 1:30. Sendo murmuradores, detratores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais e às mães. Agora o verso 25. Pois mudaram, eles inventam tanto, né? Pois mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Então o homem tem uma tendência de mudar a verdade, e a mentira passa a ser a verdade. É o que está se impondo na sociedade hoje, exatamente isso. Eles estão empurrando goela abaixo as coisas que eles consideram verdade. Eu estava
falando sobre um assunto no outro dia, alguém falou assim: ah, mas é o livre-arbítrio e tal. Não, você não pode confundir. O homem que não conhece a Deus, ele tem o seu livre-arbítrio totalmente danificado. Ele não sabe escolher o certo. Enquanto ele não escolher Jesus, porque existe um segredo: você, quando aceita Jesus como Salvador, Deus restaura algumas coisas em você e você devolve para Deus. Quer dizer, eu me torno servo de Jesus, né? Eu entrego minha vontade para Ele, eu me converto a Ele. Ou seja, eu tenho escolhas, mas as minhas escolhas agora eu entrego todas nas mãos dEle. É diferente. Aqui, a pessoa que não escolheu Jesus e ele é idólatra, ele vai escolher o pecado. Ele sempre vai escolher a coisa errada, ele nunca vai escolher a coisa certa. E aqui o apóstolo Paulo está escrevendo nesse capítulo 1 sobre as relações sexuais ilícitas. Tinha homem com homem, mulher com mulher, está descrevendo todo o capítulo 1 aqui. E é uma coisa gravíssima, esse assunto já estava acontecendo. E nós vamos ver no final como isso estava no começo do mundo e já tomava conta das pessoas, e já até cidades inteiras, talvez até países inteiros, né? Já tinham um comportamento totalmente errado, porque não conheciam as coisas de Deus. Vamos ver lá Gênesis 11, verso 6. Eu peguei lá esses versículos para nós formarmos o pensamento antes de nós entrarmos em dois assuntos importantes. Gênesis capítulo de número 11, no verso de número 6. Está escrito assim: foi quando Deus estava fazendo a confusão das línguas no Babel. Esse versículo me chamou a atenção. Verso 6, capítulo 11. E o Senhor disse: eis que o povo é um, e todos têm uma mesma língua, e isto é o que começam a fazer. E agora não haverá, olha só, e agora não haverá restrição para tudo que eles intentarem fazer. Ou seja, o homem começou a mudar tudo a partir desse momento. E Deus mudou a língua, não foi da noite para o dia, levou 200 anos para mudar essa língua, foi na época de Peleg. Mas o que acontece? Deus levou 200 anos para ir mudando as línguas, o pessoal foi se desentendendo pouco a pouco, mas naquele momento já parou aquela construção e as tribos foram mudando as línguas. Mas o que aconteceu aqui? É que o homem começava a pensar em grupos, né? Separados. Essa turma pensava, né? E outra começou a pensar outra coisa. Já estavam pensando em desobediência a Deus, naquilo que Deus falava. Aí diz assim, ó: aqui começaram a fazer, e agora não haverá restrição. Ou seja, não tem como você parar isso agora. Não tinha como parar essa situação. Eles começaram a inventar coisas fora da realidade. Então isso foi o começo das coisas. Eu quero falar então sobre duas coisas importantes nessa noite. Duas coisas. A primeira, as relações entre pessoas do mesmo sexo. Parece um assunto assim simples, mas vamos ver o que a Bíblia diz sobre isso, porque relação em pessoas do mesmo sexo, isso é contra a vontade de Deus. É um sexo reprovado por Deus, totalmente reprovado. Mas não adianta só falar, precisa mostrar na Bíblia. 1 Coríntios capítulo 6, 9 e 10. 1 Coríntios capítulo 6, verso 9 e 10. Não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Está escrito. E não é Antigo Testamento.
Novo Testamento. Não é de Moisés que escreveu isso aqui, foi o apóstolo Paulo. Então, a Bíblia, ela mostra lá que está errado e mostra aqui que está errado. É o que eu falei na semana passada. Você pode destruir essa igreja, colocar fogo, porque ela prega contra o homossexualismo, mas vai continuar sendo pecado. Você pode pegar todas as Bíblias do mundo por fogo, vai continuar sendo pecado. Você pode matar todos os crentes para eles não falarem que é pecado, vai continuar sendo pecado. E vai ser condenado? Vai ser condenado, porque a Bíblia está dizendo aqui que não herdarão o reino de Deus. Deus não é moleque, não é homem, não é menino. A palavra de Deus diz que não herdarão. Está dizendo, então não adianta tapar o sol com a peneira, é pecado. Então, a pessoa quer ser homossexual, é o problema dele, mas na igreja a pessoa deve abandonar o homossexualismo, masculino, feminino, sei lá o que ele faz. Abandona o pecado, abandona a prostituição, abandona as coisas erradas, o sexo errado. Por quê? Porque o homem tem muita imaginação para o sexo. Gente, tem muita, é muita mesmo, muita imaginação. Então precisa estar vigilante. Em Romanos 1, 27, diz que há uma punição para isso aí. Vamos ver aí, no mesmo Romanos lá que nós estávamos lendo, 1, 27. 1, 27. E semelhantemente também, os homens, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade uns para com os outros, homens com homens, cometendo torpeza e recebendo em si mesmo, olha só aqui, finalizando aqui, cometendo torpeza e recebendo em si mesmos a recompensa que convinha ao seu erro. Ou seja, a pessoa vai ser condenado por isso. Vai ser condenado, é marginalizado, e é mesmo. É uma situação que deixa a pessoa à margem da sociedade. Ele fica meio assim, querendo ser um cidadão de classe, mas ele não consegue porque não é. Ele se colocou nessa situação e ele paga pelo erro dele, porque isso paga aqui e ele ainda vai sofrer prejuízo eterno por causa disso daí, porque é uma punição merecida do seu erro, ele escreve aqui, porque a pessoa procurou o caminho, né? Em Gálatas capítulo 5, onde se fala sobre o fruto do Espírito, aí volta ao mesmo assunto no verso 19 e 21 no capítulo 5. Gálatas capítulo 5, do 19 a 21. Está escrito: porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultério, prostituição, impureza, lascívia, tudo coisa relacionada a sexo, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes. Aqui, se você não encontrar algum assunto em lugar nenhum, a Bíblia diz assim, e coisas, ela não fala tudo, e coisas semelhantes, ou seja, pedofilia, qualquer coisa que surja novo aí, que não é nada novo, vai estar aqui nesse contexto, coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Então não é uma coisa que a gente está inventando. Aí eu quero ler com vocês Gênesis capítulo 19. Irmãos, pode voltar lá que agora é grande. Eu vou ler. Vocês vão acompanhar essa história como ela é horrível. Gênesis capítulo 19. Olha só o que é uma coisa mais, uma amostra maior desse pecado já naquela época. A gente está falando de hoje, mas vamos ver o que já acontecia lá naquela época.
capítulo 19, verso de número 1. E vieram os 2 anjos a Sodoma à tarde, e estava Ló sentado à porta de Sodoma, e vendo-os Ló, levantou-se ao seu encontro e inclinou-se com o rosto à terra, e disse: Eis agora, meus senhores, entrai, peço-vos, em casa de vosso servo, e passai nela a noite, e lavai os vossos pés, e de madrugada vos levantareis e ireis vosso caminho. E eles disseram: Não, antes na rua passaremos a noite. E porfiou com eles muito, e vieram com ele. E entraram em sua casa, e fez-lhes banquete, e cozeu bolos sem levedura, e comeram. E antes que se deitassem, cercaram a casa os homens daquela cidade, os homens de Sodoma, desde o moço até ao velho, todo o povo de todos os bairros. E chamaram a Ló, e disseram-lhe: Onde estão os homens que a ti vieram nesta noite? Traze-os fora a nós, para que os conheçamos. Em outras versões está escrito para que nós abusemos deles. Então saiu Ló a eles à porta e fechou a porta atrás de si. E disse: Meus irmãos, rogo-vos que não façais mal. Eis aqui 2 filhas que tenho, que ainda não conheceram homens. Fora vô-las trarei e farei delas como bom for aos vossos olhos. Somente nada façais a estes homens, porque por isso vieram à sombra do meu telhado. Eles, porém, disseram: Sai daí. Disseram mais: Como estrangeiro esse indivíduo veio aqui habitar e quereria ser juiz em tudo, agora te faremos mais mal a ti do que a eles. E arremessaram-se sobre o homem, sobre Ló, e aproximaram-se para arrombar a porta. Aqueles homens, porém, estenderam as suas mãos e fizeram entrar a Ló consigo na casa e fecharam a porta. E feriram de cegueira os homens que estavam à porta da casa, desde o menor até o maior, de maneira que se cansaram para achar a porta. Então disseram aqueles homens a Ló: Tens alguém mais aqui? Teu genro, teus filhos e tuas filhas e todos quantos têm nessa cidade? Tira-os fora deste lugar, porque nós vamos destruir esse lugar, porque o seu clamor tem aumentado diante da face do Senhor, e o Senhor nos enviou a destruí-lo. Então saiu Ló e falou aos seus genros, aos que haviam de tomar as suas filhas, e disse: Levantai-vos, saí deste lugar, porque o Senhor há de destruir a cidade. Foi tido, porém, por zombador os olhos de seus genros. E ao amanhecer os anjos apertaram com Ló, dizendo: Levanta-te, toma tua mulher e tuas 2 filhas, que aqui estão, para que não pereças na injustiça desta cidade. Ele, porém, demorava-se, e aqueles homens lhe pegaram pela mão e pela mão de sua mulher e de suas 2 filhas, sendo-lhe o Senhor misericordioso, e tiraram-no e puseram-no fora da cidade. E aconteceu que, tirando-os fora da cidade, disse: Escapa-te por tua vida, não olhes para trás de ti, e não pares em toda esta campina, escapa lá para o monte, para que não pereças. E Ló disse-lhes: Olha, não, meu senhor, eis que agora o teu servo tem achado graça aos teus olhos, e engrandeceste a tua misericórdia, que a mim me fizeste, para guardar a minha alma em vida. Mas eu não posso escapar no monte, para que porventura não me apanhe este mal e eu morra. Eis que agora aquela cidade está perto, para fugir para lá, e é pequena. Ora, deixe-me escapar para lá. Não é pequena? Para que minha alma viva. E disse-lhe: Eis aqui, tenho-te aceitado também este negócio, para não destruir aquela cidade de que falaste. Apressa-te, escapa-te para ali, porque nada poderei fazer enquanto não tiveres ali chegado. Por isso se chamou o nome da cidade Zoar. Saiu o sol sobre a terra quando Ló entrou em Zoar. Então o Senhor fez chover enxofre e fogo do Senhor desde o céu sobre Sodoma e Gomorra, e destruiu aquelas cidades e toda aquela campina, e todos os moradores daquelas cidades, e o que nascia da terra. E a mulher de Ló olhou para trás e ficou convertida numa estátua de sal. E Abraão levantou-se aquela mesma manhã de madrugada, e foi para aquele lugar onde estivera diante da face do Senhor, e olhou para Sodoma e Gomorra, e para toda a terra da campina, e viu que a fumaça da terra subia como a de uma fornalha. Irmãos,
Deus destruiu aquele povo. Nós lemos um texto aqui para trás, que Deus não gosta dos efeminados e dos sodomitas. Efeminados é aquele que se faz como mulher. O sodomita é aquele que é um homem, mas faz sexo com outro homem, mas faz com mulher também. Quer dizer, é hoje conhecido como bissexual, né? Então tem um monte de coisa errada aqui, e Deus abomina isso, e Deus então destruiu. Assim como Deus destruiu isso, está escrito que essas pessoas, se não se arrependerem, se não tiverem um conserto, também vão ser destruídas e não herdarão o reino de Deus. Então, esse sexo aqui é um sexo reprovado por Deus, é algo errado. E você pode anotar esses versículos. Se a pessoa fizer pergunta, responda, mostrando na Bíblia, não a sua opinião, mostre na Bíblia. A Bíblia precisa ser mostrada. Também nós temos em segundo lugar a relação entre seres humanos e animais. Olha que coisa horrível. Já ouviu falar nisso? É estranho, né? É muito estranho, né? Já vi algumas notícias assim, mas a Bíblia também reprova isso. Êxodo 22:19 ensina para nós também sobre esse assunto. Êxodo capítulo 22, no verso de número 19, diz assim também a palavra do Senhor: todo aquele que se deitar com o animal certamente morrerá. Era para o povo de Israel isso já, e para nós continua sendo uma coisa estranha, né? Uma coisa muito esquisita, uma coisa anormal. Eu acho isso aqui uma coisa muito estranha mesmo, mas as pessoas fazem isso. Levíticos capítulo 18, verso 23, um pouquinho para frente só. Levíticos 18, verso 23, também fala sobre isso. Não te deitarás com um animal. Aqui não está falando nem que tipo de animal, é qualquer animal. É animal. Nem te deitarás com um animal para te contaminares com ele, nem a mulher se porá perante um animal para juntar-se com ele. Confusão é. Ó, esse negócio é esquisito. Então a gente não pode apoiar, nem achar isso engraçado, ou achar sei lá o quê. Levíticos 18, 23. E também temos outro texto. Temos um outro aqui também. Deuteronômio 27, 21. É o quinto livro de Moisés. Deuteronômio, capítulo 27. Também fala sobre esse assunto. No verso de número 21. Maldito aquele que se deitar com algum animal. E todo o povo dirá amém. Olha, era uma lei e continua sendo uma coisa horrenda, esquisita. Eu não vou citar aqui porque eu não quero falar sobre isso, mas já vi muitos assuntos estranhos sobre esse assunto e ficava, o que é isso? É uma pessoa que tem algum tipo de problema. E isso foi colocado para o povo de Israel. Mas pastor, você leu aqui? Pastor, mas você leu 3 versos do Antigo Testamento. Então quer dizer que hoje em dia se pode fazer sexo com um animal? Não. Está errado? Completamente errado. E esse que nós falamos anteriormente também está errado. E para a gente concluir, eu quero ver Atos capítulo de número 15, quando a igreja prega o Evangelho, e o Evangelho chega, irmãos, a alguns lugares que não havia judeus, só gentios, algumas regiões. Aí os judaizantes, o capítulo 15, os judaizantes queriam de qualquer forma que as pessoas fossem judeus. Aí eles fizeram o primeiro concílio da igreja, presidido por Tiago, irmão de Jesus, e Tiago ele ouve o relatório, dos irmãos que haviam trazido o resultado da pregação em vários lugares, e eles fizeram esse concílio e chegaram a uma conclusão. E essa conclusão que foi tirada
ela traz consigo essa ideia que nós estamos falando. A partir do verso 12, capítulo 15, verso 12. Olha o que o livro de Atos traz para nós. Então, toda a multidão se calou e escutava a Barnabé e a Paulo, que contavam com grandes sinais e prodígios Deus havia feito por meio deles entre os gentios. E havendo-se eles calado, tomou Tiago a palavra, dizendo: Homens, irmãos, ouvi-me. Simão relatou como primeiramente Deus visitou os gentios, para tomar deles um povo para o seu nome. E com isso concordam as palavras dos profetas, como está escrito: Depois disto voltarei e reedificarei o tabernáculo de Davi, que está caído. Levantá-lo-ei das suas ruínas e tornarei a edificá-lo, para que o restante dos homens busque ao Senhor. E todos os gentios sobre os quais o meu nome é invocado, diz o Senhor, que faz todas essas coisas. Conhecidas são a Deus desde o princípio do mundo todas as suas obras. Por isso julgo que não se deve, palavras de Tiago, por isso julgo que não se deve perturbar aqueles dentre os gentios que se convertem a Deus, mas escrever-lhes que se abstenham das contaminações dos ídolos, da prostituição. Em alguns está escrito do sexo ilícito, em algumas Bíblias, da prostituição e do que é sufocado e do sangue, ou seja, coisas que eles precisavam se guardar, que a igreja precisa se guardar. Nós somos gentios, nós não somos judeus. Essas coisas aqui nós devemos guardar. Nós não devemos fazer essas coisas aqui que está escrito na palavra de Deus. Está escrito para nós que nós devemos nos guardar de algumas coisas. No verso 20, mas escrever-lhes que se abstenham das contaminações dos ídolos, ou seja, idolatria, não, de nenhum tipo. Da prostituição, em algumas versões está escrito assim, sexo ilícito, ou seja, qualquer coisa fora do casamento estranha, ou relação sexual estranha, ou com animais, qualquer coisa que é suspeita, você deve se abster disso. Do que é sufocado e do sangue, ou seja, eles matavam animais, eram oferecidos sangue, né? As pessoas comiam aquilo, também não. Então nós não participamos de rituais nenhum, não participamos de sexo estranho, não participamos de nada disso. Isso já é conselho lá de Atos capítulo 15 para nós, e que serve até hoje, porque é a palavra de Deus que nós seguimos. Então, queridos, tudo aquilo que você encontrar em relação a sexo, se aparecer mais alguma novidade de sexo, que certamente aparecerá, se aparecer mais alguma, né, que já estamos no topo da cadeia de invenções, mas se aparecer mais alguma, nós também não participamos. Qual é o sexo que nós participamos? É o sexo dentro do casamento. Casa, marido, mulher, homem, mulher. Aí é uma questão assim que uma vez perguntaram sobre uma moça que tinha relacionamento com uma outra moça. Aí estava questionando esse negócio de casal. Mas é um casal. Não, um casal é um homem e uma mulher. Não, que a gente é um casal, a gente é um casal. Falei, tá bom. Aí perguntei assim para outra: você tem filhos? Ela falou assim: tenho. É um menino e uma menina. Eu falei, um casal? É um casal. Aí, você mesmo falou, na sua própria boca. Um casal. Então, um casal não é duas mulheres, né? Não são duas mulheres nem dois homens. Um casal é um homem e uma mulher. Esse é o casamento de Deus desde o começo. Então, a igreja tem que aprender isso. E a gente não deve desfazer das pessoas que seguem por esse caminho. A gente deve orar por elas e ensinar em toda oportunidade que tiver, mas tratar com respeito e tal. Mas você sabe que essas pessoas têm o destino já certo.
elas estão caminhando para o inferno. Não conhecem Jesus, vivem no pecado. Agora, se houver um crente que professa Jesus e está andando por esse caminho, aí ele está completamente também derrotado. Ele precisa cumprir a palavra de Deus, deixar o seu pecado, se arrepender. Mas senão ele não vai herdar o reino de Deus, como nós lemos aqui. Então uma pessoa pode andar certinho durante muito tempo, de repente ele cai naquela armadilha e ele não consegue sair dali, ele está condenado, ele não vai herdar o reino de Deus. Então é isso, irmãos. E nós falamos na semana passada, encerramos hoje esse assunto. A gente, quando fala sobre um assunto, as pessoas esperam que você esgote todo o assunto. Isso é impossível. Você pode falar por vários ângulos, você nunca vai esgotar esse assunto. Eu posso falar sobre várias outras coisas dentro disso, nunca vai esgotar. Ele não é o propósito. Ninguém consegue esgotar um assunto. O assunto ele sempre vai se prolongar, vai ter questionamento. Hoje tem vários outros. Mudança de sexo, a pessoa mudou de sexo, mas aí ele aceitou Jesus, e agora? Entendeu? São coisas assim que a gente deve pensar, são coisas que fazem parte da ética. Como que eu resolvo? Hoje a irmã Valéria estava falando de um rapaz que era casado. Ele era casado e ele veio trabalhar em São Paulo, e a esposa dele ficou com ciúme e acabou com o casamento. Ele deixou 3 filhos e veio morar em São Paulo. Ficou 2 anos aqui sem ninguém. Aí de repente ele pega e arruma uma moça e casa. Já faz um tempo que já está com ela. Agora a outra mulher aceitou Jesus, e ele agora é crente, aceitou Jesus, aqui o rapaz. A mulher lá também aceitou Jesus, a mulher quer reatar com ele. Só que eles não eram casados antes, mas agora ele é casado com essa. E a outra acha que ele é o marido dela. Não é mais, porque já acabou aquele casamento, ele já casou oficialmente com essa. Então, a mulher dele é essa mulher aqui. Vê como o negócio é complicado? Agora, se pega alguém que é mal informado, ele acaba com esse casamento dele para voltar com a outra. Não, aí é confusão. Irmãos, o divórcio, ele é o último recurso do último, sabe? Quando não tem mais recurso. A gente recomenda até que nem exista isso, mas é a última coisa, porque sempre há uma possibilidade de voltar, de consertar, de fazer isso. Então o sexo, né, é uma coisa complicada, né? Tá bom? Vamos ficar de pé, irmão. Quero agradecer a presença dos irmãos em nome do Senhor Jesus. Vamos orar ao Senhor, porque eu acredito que a gente está tentando atender a expectativa, né, da questão. Aí no domingo eu falo sobre o assunto que eu vou falar na quarta-feira. Aí no domingo eu já preparo, a gente pouco a pouco vai falando para os irmãos aquilo que é importante, porque essas coisas elas são importantes para nós, porque isso tem na nossa vizinhança, no nosso trabalho, às vezes tem até na igreja, você vai olhar bem, observar, de repente até tem, e a gente está ensinando para que a pessoa vá se conserte no nome de Jesus. Vamos orar ao Senhor. Pai, nós te louvamos, nós te agradecemos, porque a tua palavra é viva, Senhor, e eficaz, e ela, Senhor, ela exorta, ela corrige, ela nos instrui, Senhor, no caminho que nós devemos andar. E nós te agradecemos, Senhor, porque ela tem nos ensinado da maneira como nós devemos andar diante da tua presença. Que o casamento, Senhor, o sexo é dentro do casamento, Senhor, entre um homem e uma mulher. Isso é o casamento. Senhor, nós acreditamos, ó Pai, na tua palavra e sabemos que ela é a verdade. Por isso, Senhor, o inimigo tem lutado contra essa instituição com todas as forças para dizer que o casamento ele acabou, que o casamento é algo, Senhor, que não existe mais, mas é o inimigo tentando acabar com esta união que o Senhor fez entre o homem e a mulher, a família. Senhor, o inimigo está tentando destruir, mas o Senhor é Deus e nos lembra, Senhor, na tua palavra, que o casamento, Senhor, é algo que o Senhor fez, o primeiro casamento, e permanece assim então, desde então. Nós te agradecemos, Senhor, por esta palavra, por cada vida aqui presente, que o Senhor responda a cada uma das nossas orações, e o Senhor tenha misericórdia de todos nós, o Senhor nos despeça em paz, na força do Senhor, e na paz do Senhor é a nossa oração, em nome do Senhor Jesus. Todos digam amém. Irmãos, Deus abençoe em nome de Jesus.